Oi, pessoal, professor Joseir para mais uma aula. Vamos falar agora de plano cartesiano e representar pontos no plano cartesiano utilizando pares ordenados. Então, o plano cartesiano ele é formado pelas retas numeradas x e y. Reta x é chamado de eixo das abscissas e a reta y é chamado eixo das ordenadas. Então, para eu representar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado. O par ordenado ele vai te dar a localização de um ponto no plano cartesiano. Então, você tem os pares ordenados. Então, um par ordenado, ele vem representado, você vai identificar ele vem entre parênteses, seus elementos vêm entre parênteses, são números reais. Então, você tem um exemplo aqui de um par, 2 e 3. Então, seus elementos vêm entre parênteses, separados por uma vírgula. Então, o primeiro elemento do par você sempre vai encontrar no eixo x e o segundo elemento do par você sempre vai encontrar no eixo y. Então, por ordenado, você sempre vai identificar, ó, vai representar ele no plano cartesiano assim, o ponto x e y. Então, um ponto A qualquer no plano cartesiano, o primeiro elemento é 2, o segundo elemento é 3. Então, o primeiro elemento você vai identificar ele no eixo x, o segundo elemento sempre você vai encontrar ele no eixo y. Então é assim que você vai representar um ponto no plano cartesiano. Então, o par ordenado ele vai te dar a localização de um ponto no plano cartesiano. Se eu fosse representar esse ponto A aqui no plano cartesiano, primeiro elemento é 2, segundo elemento é 3. Primeiro elemento eu acho no eixo x, ó, o 2 aqui, ó, 2, né? E segundo elemento eu acho no eixo y, ó, o 3 aqui. Então eu iria marcar, ó, ponto A. Então, ia ter aqui a localização do ponto A. Então, reta x e reta y são retas numeradas e quero chamar a atenção de um detalhe. Esse ponto de encontro aqui das duas retas, ó, ponto de interseção das duas retas, onde elas se encontram, formando o ângulo de 90 graus. Então, são retas perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, reta x e y. E elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de encontro das duas retas, você tem o zero da reta x e o zero da reta y. Então, se a reta x é uma reta numerada, eu só colocar ela aqui, ó, do lado de fora aqui do eixo, ó, vou colocar ela aqui, ó, reta x. Lembrando, toda reta ela é infinita, né? É formada por infinitos pontos. Então, a reta x está aqui. Você tem o zero da reta x aqui e ela vai continuar até o infinito. 1, 2, 3, para a direita, todos os valores positivos. Para a esquerda, aqui, a esquerda do zero, todos os valores negativos. E você tem aqui a reta y. Ó, reta y. Também com infinitos pontos. Aqui a reta x e aqui a reta y. Então, você tem aqui o zero da reta y. Aqui à direita, os valores positivos, né? E à esquerda, os valores negativos. Então, aqui você tem aqui, ó, reta x e reta y. Então, você tem, ó, todos os pontos aqui. Se a reta continua, ela é infinita. Então, você tem aqui. Deixa eu só consertar aqui. Pronto. Você tem aqui, ó, reta x e reta y. Então, quando a reta y ficar perpendicular à reta x, ela vier para cá assim, ó. Vou apagar ela daqui agora. Ó, ela ficar perpendicular, ela continua com numerada. Então, o zero da reta x se encontra aqui nesse ponto, ó, com o zero da reta y. Então, você tem a reta y aqui, perpendicular. É assim que ela está no plano cartesiano. Então, aqui, ó, nesse ponto de encontro tem o zero da reta x e tem o zero da reta y. Então, esse ponto aqui é a origem, é o chamado ponto 0, 0. Então, quando você for marcar esse ponto no plano cartesiano, se você precisar marcar, você já sabe que está aqui, ó, na origem. Zero da reta x, zero da reta y. Então, vamos marcar pontos aqui no plano cartesiano. Eu quero representar esses pontos no plano cartesiano. Então, primeiro elemento, eu sempre vou encontrar no eixo x. Então, vou colocar aqui o par ordenado, ó, x e y. Então, primeiro elemento sempre no eixo x, segundo elemento sempre no eixo y. Então, 4, onde é que está o 4? Ó. E outra coisa, quando você for fazer seu plano cartesiano, sempre marque as distâncias iguais. Aqui no caso,
o fundo da tela aqui, ele tem um tipo como se fosse um papel milimetrado, né? Marcando as distâncias sempre iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tudo as distâncias iguais, ó. A mesma distância do 1 e do menos 1. Então você sempre vai marcar igual. Se você não tiver com papel milimetrado, você marca, tiver com a régua, você vai marcar 1 centímetro do 0 até o menos do 1. 1 centímetro do 0 até o menos 1. Se você marcar 2 centímetros, então 2 centímetros do 1 até o 0. 2 centímetros do menos 1 até o 0. Sempre marcando distâncias iguais. Tá ok? Então você tem aqui a reta y. Na parte de cima você vai marcar os valores positivos. Na parte de baixo aqui da reta y você vai marcar os valores negativos. E na reta x, à direita do 0, você vai marcar os valores positivos e à esquerda do 0 os valores negativos. Lembrando que aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, na interseção das duas retas, no encontro das duas retas, na origem, você tem o 0 da reta x e o 0 da reta y. Mas você aqui no plano cartesiano só coloca um 0, mas você sabe que esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 0. Tem o 0 da reta x e o 0 da reta y. Vamos lá. Vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Primeiro elemento, eu sempre vou encontrar no eixo x. Qual é? 4. Ponto A é o 4. Então, 4 está aqui, ó. 1, 2. Vou marcar em azul, ó. 1, 2, 3, 4. Achei o x. E o y é 2. Então, ó. 1, 2, 1, 2. Então, eu vou marcar aqui, ó. Subo até aqui, ó. X é 4, y é 2. Está aqui, ó, o ponto A. Vou marcar aqui o ponto A. X é 4, y é 2. Ponto B. X é menos 2 e y é 3. X é menos 2, ó. O menos 2 onde está? Do lado esquerdo aqui do 0, o menos 2 está aqui. E y é 3. Então, x é 2, y é 3. Ó. 1, 2, 3. Então, ó, vou subindo aqui, ó. X é 2 e y é 3. Ó o ponto B aqui. O x é menos 2 e y é 3. Ó, ponto B, x é menos 2 e y é 3. Vamos marcar o ponto C. X é menos 3 e y é menos 2, ou menos 5. Vamos lá, onde é que está o menos 3 aqui? O primeiro elemento do par ordenado eu sempre encontro no eixo x. Então, ó, menos 3 está aqui, ó, à esquerda do 0, menos 3 aqui. Menos 3. E eu vou subir, ou vou descer agora, porque eu vou encontrar o menos 5 no eixo y, ó. X é menos 3, vou descendo até, ó. Vou descendo até o menos 5 aqui do eixo y, ó. Ó o menos 5 aqui. Eixo y, ó. Então, tenho aqui, ó, o ponto C. Pronto. Vou marcar agora o ponto D. X é 3, y é menos 3. X é 3, ó, à direita do 0, sempre o primeiro elemento no eixo x. X é 3, ó, o 3 aqui. E y é menos 3. Ó, o menos 3 aqui, no eixo y. Então, vou marcar x é 3. Vou descendo até chegar no menos 3. Pronto. Ponto D. Marquei os pontos no plano cartesiano. Vamos aqui. Vamos falar agora de quadrantes. Então, as retas x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrante. E você vai contar os quadrantes, ó, sempre no sentido anti-horário. Ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. E eu quero chamar a atenção agora de uma coisa muito importante aqui para você entender. Ó. Os pontos, por exemplo, você tem aqui o ponto A. Em que região, em que quadrante está o ponto A? Está no primeiro quadrante. O ponto B está em qual quadrante? Segundo quadrante. O ponto C está no terceiro quadrante. E o ponto D está no quarto quadrante. Mas se você tiver um ponto em cima do eixo Y, ó, tiver um ponto aqui, ó, marcando como y igual a 5, esse ponto em cima do eixo Y ou em cima do eixo X não pertence a nenhum quadrante, está em cima do eixo. Você tem um ponto aqui, ó, vamos dizer que aqui seja um ponto F, em cima do, onde está aqui o menos 5, ó. Então, ó, esse ponto F não pertence a nenhum quadrante. Se você tiver um ponto aqui, ó, em cima do eixo X, vou chamar de um ponto H,
em cima do eixo X, aqui onde está o menos 4, esse ponto não pertence a nenhum quadrante. Então, pontos em cima do eixo, não pertence a nenhum quadrante. E quando é que você vai ter um ponto em cima do eixo X? Quando y for igual a zero. E quando você vai ter um ponto em cima do eixo y? Quando x for igual a zero. Nós vamos ver agora esses casos. Então, você já sabe aqui os quadrantes. E vamos marcar esses pontos agora no plano cartesiano. Vamos continuar marcando. Então, tem aqui, ó. Ponto A, x é 1. Ó, sempre lembrando, você sempre vai encontrar, ó, a localização do ponto assim. Primeiro elemento no eixo x, segundo elemento no eixo y. X é 1, ó, onde é que está 1? Aqui, ó, no eixo x. E y é 2, então vou marcar, ó, x é 1 e y é 2. Então, x é 1, vem até aqui, ó, y é 2. Está aqui o ponto A, nesse exemplo. X é 1, y é 2. X é 2, ó, 2 aqui. E y é 1. Então, ó, x é 2, ponto B. X é 2 e y é 1. Está aqui o ponto B. X é menos 3. Ó, vou encontrar o menos 3 aonde? Aqui, ó, no eixo y, no eixo x. E y é menos 4. Onde é que está o menos 4? Aqui na parte de baixo aqui do eixo y, ó. Vou marcar ele aqui. Ponto C. Então, x é menos 3 e y é menos 4. Agora, ponto D, x é 4, onde é que eu vou encontrar o 4? 1, 2, 3, 4, ó, o 4 aqui. E y é menos 3, x é 4 e y é menos 3. Onde é que está o menos 3 aqui em y? Aqui. Então, eu venho, ó, x é 4, y é menos 3. Ponto D. Saiu tortinho aqui meus pontinhos, mas você, aqui, ó, ponto D de dado. X é 4, y é menos 3. Vamos lá. Agora aquele caso que eu falei com vocês. Ponto E, x é 0 e y é 5. Então, toda vez que x é 0, você tem um ponto em cima do eixo y. Então, x é 0. Deixa eu marcar até aqui o 0. Ó. Esse ponto aqui é o 0. Aqui é o 0. Ó. Lembrando que esse ponto aqui é 0. Aqui é o 0, mas aqui é o 0, 0. Origem. Então, x é 0. Você tem o 0 da reta x. E y é 5. Então, se x é 0 e y é 5, o 5 está aqui, né? Então, você tem que 1, 2, 3, 4. X é 0 e y é 5. Então, esse ponto fica aqui em cima do eixo y, ponto E. Então, ponto E, que o ponto E, ele está em cima do eixo y, ele não pertence a nenhum quadrante. Então, x é 0, y é 5. Então, toda vez que x é 0, você tem um ponto em cima do eixo y. Está aqui, ó, ponto E. E o ponto F é o oposto. Então, ó, você tem, quando y é 0, você tem ponto em cima do eixo x. Então, vamos lá. Quando x é 0, ponto em cima do eixo y. Quando y é 0, ó, y aqui é 0, você vai ter um ponto em cima do eixo x. Então, o 0 da reta y e 3 na reta x. Então, x é 3. Onde é que está o 3? Ó, o 3 aqui, ó, vou identificar o 3. Está em cima do eixo, ó. E o y, ó, é 0. Então, x é 3, primeiro elemento no eixo, vou encontrar no eixo x, e y é 0. Então, o ponto F está aqui. Ponto F em cima do eixo x. Tá ok? Então, tá aí. Vamos agora fazer o contrário. Vamos dar as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Eu tenho agora o ponto marcado no plano e vou dar as coordenadas dele através de um par ordenado. Então, vamos primeiro aqui no ponto A. Vamos representar aqui, ó, aqui eu tenho 0, aqui ó, eu tenho 1, marca aqui 1, 2, vamos numerar a reta x, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho menos 1, à esquerda do 0, menos 2, vou marcando aqui, ó, menos 2, menos 3, aqui, menos 4, menos 5, se eu quiser marcar. Então, aqui eu tenho 1, aqui na parte de cima aqui do eixo x, do eixo y,
Aqui eu tenho 3. Esses cortezinhos que eu estou fazendo aqui no eixo, não é sinal não, é só um cortezinho que eu estou fazendo. Agora eu boto aqui menos 1 na parte de baixo, menos 2, menos 3. Então vamos lá, vamos marcar. Então ponto A, vamos dar coordenadas do ponto A. Vamos marcar aqui as coordenadas do ponto A. Vamos lá. Ponto A, x é 5, ó. Repare que ele está na direção do 5 aqui, x é 5. E o y é 2, ó. Preste atenção aqui, ponto A, x é 5 e o y é 2. Então, ó, ponto A, x é 5 e y é 2. Pronto. Ponto B, perceba que ele está em cima do eixo y. Então, se ele está em cima do eixo y, é porque x é 0. Então, x é 0. E qual é o y? 1, 2, 3, 4. E aqui é o 5, né? Então, 5. Então, onde está aqui o B, aqui é um 5. Então, ponto B, x é 0. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizado. Então, você tem aqui o 5, ó. Então, ponto B aqui, x é 0 e o y é 5. Vamos para o ponto C, ó, está na direção do menos 3, então x é menos 3 e o y é 3. Então, ponto C, x é menos 3, x é menos 3 e o y é 3. Ponto C. Vamos ver as coordenadas do ponto D. Onde é que o ponto D está? Está aqui, ó. Ponto D. Então, você tem que x é menos 4. Repare que o menos 4 está em cima do eixo. Ó, o menos 4 não, o ponto está em cima do eixo. Então, onde está aqui o menos 4? Então, x é menos 4 e o y é 0. Então, ó, ponto D, x é menos 4 e o y é 0. Então, ponto em cima do eixo x é porque o y é 0. E o ponto E, vou ter aqui, ó, está em cima do eixo também, ó, o ponto E. Então, está em cima do eixo y, é porque x é 0. Então, x é 0 e y é menos 2. E o ponto F aqui, o ponto F, ó, vamos marcar o ponto F. X é 3 e y é menos 3. X é 3 e y é menos 3. Então, tá aí. Marcamos os pontos no plano cartesiano. Entendemos o que é o plano cartesiano. Dê um like no vídeo, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima aula.